Pronto, conseguimos. Boa noite, irmão. Seja bem-vindo mais uma vez. Seu microfone está fechado. Vou iniciar a gravação, tá? Que o Espírito Santo lhe use. Pode começar, pode fazer sua oração, tá bom? Tá, que eu não Oh, amém. Feche seus olhos, então, vamos orar, clamando pela bênção de Deus. Pai querido, obrigado, Senhor Jesus, pela liberdade religiosa, de podermos abrir esse canal na internet, para assim pregarmos do seu amor, pregarmos o Evangelho. Obrigado por isso, por esse privilégio, por essa oportunidade. Pai, desde esse momento, ao iniciar essa reunião, ela já foi colocada nas suas mãos, Espírito Santo. Ouvimos louvor, aqui foram feitos pedidos de forma intercessória e nós te louvamos por isso, porque são irmãos que estão na mesma caminhada, orando os uns pelos outros, carregando os fardos uns dos outros. Isso é louvável, Senhor. Isso é viver em união. Nós estamos no mesmo propósito. Obrigado porque aqui nessa sala as pessoas oram pelas famílias. Uma oração dedicada especial pelas famílias. Eu glorifico o seu nome por isso, Senhor. Porque o inimigo tem atacado as famílias. Porque ele descobriu algo. Se ele atacar as famílias, ele ataca muito mais do que uma família, muito mais do que um lar. Ele ataca os filhos, ele desmorona os filhos. Ele desmorona os pais do esposo, as mães do esposo, os pais da esposa, as mães das esposas. Se tiverem irmãos, desmorona tudo, Senhor. Então, obrigado, porque nessa sala oram pelas famílias. Neste momento, Espírito Santo, queremos pedir que novamente, por favor, fale conosco essa noite. Com a mesma inspiração que inspirou os autores da Bíblia, inspira-nos nessa noite. Se porventura há dentro do nosso coração algum rancor, uma mágoa, algum perdão a ser liberado, alguma preocupação de alguma coisa que precisaremos fazer amanhã em teu nome, Jesus, que isso seja arrancado, para que assim possa ter espaço suficiente para o seu agir, o seu mover e a sua transformação na nossa vida. Neste momento, queremos entregar as chaves do nosso coração nas suas mãos, Espírito. Entre na nossa vida. Faça a faxina espiritual necessária. Por favor, molde a nossa vida. E nós oramos em teu nome, Jesus Cristo, e já agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Uma alegria estar com vocês aqui. Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho. E para mim é motivo de gratidão. De muita gratidão. Eu glorifico a Deus, eu agradeço a Deus, porque é um privilégio poder falar de Deus, é um privilégio falar do amor de Deus. Não se preocupe essa noite, tá bom, no estudo, de querer abrir todos os textos, tá? Faça anotação agora. O tema desse sermão, eu tenho dado temas a sermão, nunca tinha hábito de dar sermão, mas a Alessandra me cobra porque depois fica gravado, né? Então é mais fácil para ela achar e achar o tema. Mas fique à vontade, se um dia, se você precisar desse sermão, tá bom? Eu tenho ele aqui. Depois, se você quiser, eu te mando ele. Vai estar gravado, reveja. Mas se você for hábil, quiser abrir a Bíblia para acompanhar nos textos, fique à vontade. O texto que eu baseei esse sermão, os textos usados como base nesse sermão, então já anota aí no seu caderninho. Ele encontra-se em Salmos, capítulo 91. Vai encontrar também no livro de Apocalipse, capítulo 15, e Apocalipse, capítulo 16. Protegidos no tempo da ira, mas habitantes do esconderijo do Altíssimo. E isso é um tema principal geral, mas o tema também seria a proteção divina das últimas pragas. Não fique preocupado com o que está acontecendo no mundo. Lógico que são sinais, e o motivo de eu dizer preocupado é preocupado de desesperado, tá? Não é isso. O objetivo é conduzir você e conduzir eu essa noite a confiar totalmente em Deus e decidir hoje, por isso que o Espírito te trouxe aqui, para que você decida hoje habitar sob a proteção do Altíssimo. Nós vamos entender isso.
E eu quero começar contando para vocês, para ilustrar este sermão, que muitas vezes as histórias fazem a gente absorver mais. Tem pessoas que têm facilidade de guardar o sermão pela história contada. E no ano de 1906 ocorreu um dos terremotos mais devastadores da história dos Estados Unidos da América. O terremoto de São Francisco. A cidade inteira ali foi sacudida, prédios desabaram, incêndios consumiram bairros inteiros, milhares de pessoas fugiram desesperadas pelas ruas. Entre dentro dessa história. Tudo isso vai fazer parte do sermão dessa noite. Mas há um detalhe impressionante registrado pelos historiadores. Muitas pessoas não morreram apenas por causa do terremoto. Elas morreram porque estavam no lugar errado quando o desastre aconteceu. Alguns estavam em prédios frágeis, outros estavam em ruas onde os edifícios desabaram. E a diferença aqui nesse cenário, entre viver e morrer, foi simplesmente onde cada pessoa estava naquele momento. Percebe algo dentro dessa história? Agora imagine algo ainda maior. A Bíblia revela que um evento global está se aproximando. Uma crise mundial sem precedentes e uma crise que envolverá religião, política, economia, liberdade e também consciência e culminará com as 7 últimas pragas descritas em Apocalipse 16. Mas a questão não será apenas o que acontecerá. A pergunta decisiva será: aonde você estará espiritualmente quando isso acontecer? E é exatamente isso que os textos de hoje respondem a essa pergunta. Porque o Salmo 91 nos mostra onde o povo de Deus estará. Apocalipse capítulo 15 nos mostra quem vencerá a crise final. E Apocalipse 16 nos mostra como Deus fará justiça à terra. E nessa noite você não está aqui por uma causa. Hoje nós vamos descobrir algo extraordinário. Existe um lugar de proteção divina no meio da maior crise da história humana. E este lugar é chamado de o esconderijo do Altíssimo. E nós temos o segredo da proteção divina. Habitar no esconderijo do Altíssimo. Porque o Salmos capítulo 91, no verso 1, nos diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Note a palavra central aqui, habitar. Não está dizendo visitar. É muito diferente. Aquele que habita, habitar não é aquele que visita. O visitar é aparecer ocasionalmente ali, buscar apenas em emergência, mas aqui diz habitar. E a palavra hebraica aqui usada é yashab, porque ela significa permanecer, estabelecer residência, é viver continuamente, não é você fugir para o abrigo. E eu abro um parênteses aqui. Você está vendo as guerras acontecer aí no Oriente Médio, né? E ali eles têm os lugares de abrigo. Quando toca a sirene, o povo corre para o lugar de abrigo. Reparou? Eles só vão para o abrigo quando o perigo vem. Aqui é diferente. Aqui é você habitar, é viver continuamente dentro desse abrigo, é você estabelecer residência e dizer, a partir de hoje eu moro no abrigo. Olha o que o comentário bíblico adventista nos explica.
E essa citação ela encontra-se no volume 3, na página 879. Habitar no esconderijo do Altíssimo descreve uma relação constante de confiança e dependência em Deus. Ou seja, não se trata de religião superficial. Trata-se de relacionamento profundo com Deus. E nós temos 4 imagens da proteção divina. O Salmo ele apresenta 4 símbolos e 4 símbolos poderosos. O Salmo nos apresenta esconderijo, é um lugar secreto, é um lugar de intimidade, é um lugar de relacionamento profundo com Deus. O Salmo também nos aponta a sombra. Sombra quer dizer presença constante, Deus sempre perto. O Salmo também nos apresenta refúgio. E o refúgio é a proteção contra os ataques. E o Salmo nos apresenta também fortaleza. Fortaleza é estabilidade em meio à crise. O mundo pode estar em caos, mas quem vive com Deus possui segurança sobrenatural. Eu quero fazer um paralelo agora entre o Salmo 91 e o tempo do fim, porque o Salmo ele menciona eventos que parecem muito semelhantes às pragas do Apocalipse. Ele fala de peste, ele fala de destruição, ele fala de terror, ele fala de mortandade e fala também de um livramento sobrenatural. Olha aqui que o livro Grande Conflito, na página 629, nos diz: enquanto os ímpios estão sofrendo sob as pragas de Deus, os justos estão seguros sob sua proteção. E ainda acrescenta algo impressionante, que é o Salmo 91, capítulo 7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso significa que o povo de Deus verá os juízos de Deus acontecendo, mas não será destruído por eles. Porque existem os anjos na proteção do povo de Deus. E o Salmo declara, no Salmo 91, no verso 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. E Ellen White nos descreve algo extraordinário no livro Primeiros Escritos, na página 282. Anjos poderosos são enviados para proteger o povo de Deus durante o tempo de angústia. Quando o mundo estiver em pânico, o céu estará em ação. Deus enviará os seus anjos para proteger os fiéis. Por isso que em Apocalipse capítulo 15, nós temos o povo vitorioso. Antes das pragas caírem, João vê algo extraordinário. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Sobre esse mar está um povo vencedor. Eles venceram a besta, eles venceram a imagem da besta, eles venceram a marca da besta. Eles venceram o número do seu nome. Isso revela algo poderoso. A vitória é possível. Mesmo em meio à maior crise da história humana, nós vamos ter algo fantástico. E você que adora música, nós teremos o cântico de Moisés e do Cordeiro. Eles cantam 2 cânticos. O primeiro é o cântico de Moisés, porque é a libertação do Egito. O segundo é o cântico do Cordeiro, que é redenção em Cristo. Isso mostra para a gente que o Êxodo foi um símbolo da libertação final do povo de Deus. E o Comentário Bíblico Adventista, no volume 7, na página 845, diz: assim como Israel foi libertado do Egito, o povo de Deus será libertado do sistema espiritual de Babilônia.
E nós temos as 7 últimas pragas. E nós vemos a justiça de Deus. E isso está no livro de Apocalipse, capítulo 16, porque Apocalipse, capítulo 16, ele descreve o derramamento da ira divina. E essas pragas são literais, são pragas progressivas. Essas pragas são dirigidas aos que rejeitaram a Deus. E no livro Grande Conflito, na página 628, diz assim a citação: essas pragas não são universais, ou os habitantes da terra seriam completamente destruídos. Eu quero repetir. Essas pragas não são universais, ou os habitantes da terra seriam completamente destruídos. Elas caem sobre os que receberam a marca da besta. Eu quero te dar um breve panorama das pragas. Úlceras malignas vão acontecer. Mar em sangue. Rios em sangue. Um sol que queima. Trevas sobre o trono da besta. O Amargedon. E um terremoto global. Na 7ª praga, ecoa a declaração: está feito. E o grande conflito chega ao fim. E a pergunta é: onde estará o povo de Deus? E essa pergunta é a pergunta central. E a resposta é clara. Você não vai sair daqui sem a resposta. O povo de Deus estará no esconderijo do Altíssimo. Porque no livro Primeiros Escritos, na página 36, Ellen White escreve: o povo de Deus não sofrerá as pragas que cairão sobre os ímpios. Assim como no Egito, as pragas caíram sobre os egípcios, Israel foi protegido. Assim será no tempo da história final desse mundo. Eu quero trazer algumas aplicações muito práticas para você essa noite que veio aqui. O tempo de preparar o coração é agora. Por isso você está aqui. Quando a crise começar, não haverá tempo para desenvolver fé profunda. Porque a fé é construída hoje. Outro tópico para você anotar: fidelidade nas pequenas coisas. Quem é fiel hoje na oração? Quem é fiel hoje na obediência? Quem é fiel hoje na palavra? Também será fiel na crise final. Anota outro tópico aí: o selo de Deus. O selo representa caráter transformado. O selo representa fidelidade a Deus. O selo representa relacionamento profundo com Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, e agora eu quero falar ao seu coração. A Bíblia ela nos revela que nós estamos vivendo nos momentos finais da história humana. O mundo ele caminha rapidamente para a crise final. Em breve, não distante dos dias de hoje, as nações tremerão, os sistemas econômicos colapsarão, a perseguição religiosa aumentará e as pragas cairão. Mas no meio desse caos, bem no meio desse caos, haverá um povo protegido. Um povo que escolheu viver com Deus. Um povo que decidiu fazer do Senhor o seu refúgio. A pergunta mais importante da sua vida hoje é esta. Anote aí. Onde você estará espiritualmente? Vou te fazer outra pergunta. Baseada nessa de onde você estará espiritualmente. Você está vivendo superficialmente?
Ou você está vivendo no esconderijo do Altíssimo? Porque quando a tempestade final vier, somente aqueles que vivem sob suas asas permanecerão firmes. Querido irmão, querida irmã, hoje o Espírito te trouxe aqui. E a Bíblia nos mostrou hoje algo solene, algo importante. A Bíblia nos mostrou que o mundo caminha rapidamente para o momento mais decisivo da história humana. Em breve, as nações vão entrar em confusão. Os sistemas que hoje parecem tão fortes irão ruir. O orgulho humano será quebrado. E as 7 últimas pragas cairão sobre a terra. Mas a pergunta mais importante não é quando isso acontecerá. Essa não é a pergunta mais importante, não é essa pergunta que deve pairar sobre a sua mente, sobre o seu coração. Mediante isso que eu estou falando, a pergunta mais importante não é quando isso acontecerá. A pergunta mais importante é aonde você estará quando isso acontecer? Porque isso vai acontecer. A pergunta não é quando isso vai acontecer. A pergunta é aonde eu estarei quando isso acontecer? Porque a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Note bem, não é quem visita o esconderijo, é quem habita, quem vive com Deus, quem caminha com Deus, quem decidiu entregar a vida completamente a Cristo. E hoje o Espírito te trouxe aqui neste lugar. E é exatamente nesse lugar que Deus está chamando pessoas. É exatamente nessa sala que Deus está te chamando. Talvez eu converso agora com pessoas que tenham ido à igreja muitas vezes, participado de salas. Talvez eu fale agora para alguém que conhece a verdade. Talvez eu vou falar também para pessoas que sabem que nós estamos vivendo nos últimos dias. Mas no fundo do seu coração, e foi por isso que o Espírito te trouxe, guarde essas palavras. No fundo do seu coração, você sabe que ainda você não entregou tudo a Deus. Por isso ele te trouxe aqui. Talvez haja pecados escondidos. Eu não sei, eu não conheço ninguém. Talvez haja hábitos que precisam ser abandonados. Talvez haja decisões espirituais que você vem adiando. Mas hoje o Espírito Santo fez algo fenomenal. Ele marcou esse encontro nessa sala com você. Você não está aqui porque recebeu um link. O link foi um argumento que o Espírito usou. Ele usou uma ferramenta chamada Pessoa para te enviar um link. Ele usou uma ferramenta de internet, porque ele tentou falar com você diversas vezes essa semana, esses meses. Por isso ele precisou marcar esse link. Foi difícil você estar aqui. O inimigo fez de tudo para você não entrar aqui. Porque hoje o Espírito está falando ao seu coração. Porque Deus não quer que você apenas entenda de profecia. Ele quer que você esteja protegido quando as profecias se cumprir. Ele diz na palavra, vede quando isso acontecer. Vede a figueira. São sinais. Deus, ele deixou sinais para a gente entender. Mas não é para você ficar preocupado com sinais, vão acontecer. Os sinais é que para você olhar para a sua vida e fazer uma autoanálise. Porque Deus, ele quer que você esteja protegido quando a profecia se cumprir. Queridos, escute bem. Quando a crise final vier, não será dinheiro que salvará.
não será posição social, não será inteligência. Somente haverá um lugar seguro, que é o esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas de Deus. Por isso que hoje Cristo está te dizendo: venha para perto de mim, entregue a sua vida completamente, faça de mim o seu refúgio. Porque aqueles que vivem com Cristo hoje estarão seguros quando a tempestade final chegar. E agora eu quero fazer um convite muito sério. Se hoje você deseja dizer: Senhor, eu quero viver no teu esconderijo. Senhor, eu quero entregar completamente a minha vida a ti. Senhor Jesus, eu quero estar preparado para o tempo final. E eu vou convidar você para tomar uma decisão espiritual agora. Eu já estou vendo mãozinhas levantadas aqui. Se esse é o desejo mesmo do seu coração, eu vou pedir para você levantar a sua mão, para você abrir a sua câmera. Não fique escondido, abra a sua câmera. Não é vergonhoso dizer isso? E eu sempre digo isso: para pecar nós não temos vergonha, nós pecamos explicitamente. E às vezes até postamos as fotos dos nossos pecados nas redes sociais. Mas quando é para tomar uma decisão diante do céu, uma decisão que vale a eternidade, nós dizemos: Deus conhece o meu coração, não precisa isso, Douglas. Você está talvez expondo as pessoas. Irmãos, o céu agora, nesse momento, para olhar a sua decisão. Não somente o céu, não somente os anjos do Senhor para ver a sua decisão. O céu está parado para ver qual é a sua decisão, a sua entrega. Mas os anjos do mal também estão olhando a sua decisão e ele vai falar para você: deixa isso quieto. Confessa lá para Jesus, só ele sabe. É no secreto que você tem que confessar. Mas eu quero te dizer, esse que está falando para você não levantar, ele vai querer te envergonhar naquele grande dia, porque ele vai falar: o irmão Douglas é meu. Jesus vai falar: ele é meu. E ele vai falar: não é seu, porque ele não confessou, ele teve vergonha de ti. Ele vai apontar os seus pecados que você está com medo de confessar. É para Deus, é no secreto. Mas se preciso for confessar algum pecado publicamente, confesse, porque o inimigo vai esparramar isso para que todos vejam. E pasmem, eu oro para que todos estejam na santa cidade. Porque se eu estiver na santa cidade e você querer procurar algo sobre o Douglas, o livro de registro da vida do Douglas está em branco, porque os pecados do Douglas foram perdoados em Cristo Jesus. Mas se vocês procurarem, cadê o Douglas? O Douglas pregava, o Douglas estava na sala, aonde está ele? Jesus vai te pegar no colo assim, te dar um abraço e vai falar: vem aqui, filho. Para isso é o milênio. Vem aqui. Senta aqui no cantinho. Toma aqui o livro do Douglas e leia ele. E ali você vai ler todas as minhas vergonhas, todos os meus pecados ocultos, toda vez que o Espírito Santo falou e eu não decidi. Por isso, Deus, nesse momento, ele está vendo cada mão levantada, cada decisão. E por isso eu faço um convite mais profundo. Porque Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Por isso que eu peço para você abrir sua câmera, para que as pessoas vejam a sua decisão, para que os mundos que estão parados olhem que você está confessando diante do Pai. Se hoje você deseja dizer: Senhor, eu quero começar uma nova vida contigo. Eu quero viver preparado para a volta de Jesus. Por isso eu estou fazendo esse convite especial. Eu não estou com pressa para terminar. Porque depois eu poderei ser cobrado.
Douglas, se você tivesse esperado mais um minutinho a mais, tinha pessoas que estavam ali no vale da decisão, porque você apavorou. Esse tempo que eu estou falando é o tempo que o Espírito insiste em você que não levantou a sua mão. Esse tempo é o tempo que o Espírito ainda está falando no seu coração, por isso eu não posso terminar sem antes você fazer isso. Não quero que você venha por emoção, eu quero que você venha por decisão. Venha porque você quer habitar no esconderijo do Altíssimo. Venha porque você quer que Deus transforme a sua vida. Levante sua mão, fique de pé, venha, porque você quer estar entre aqueles que cantarão no mar de vidro. Venha. Cristo está esperando por você. Cristo está esperando por você. E não pense você que eu não vou tomar essa decisão. A minha mão está levantada. Levante sua mão virtual. Não consegue levantar a mão virtual? Abra a sua câmera. Eu ia colocar uma música de final. Mas se eu colocar essa música agora, nós precisaremos parar a gravação, porque talvez os direitos autorais bloquearão depois o vídeo. Por isso eu vou orar com você que tomou a decisão. E depois essa oração ela vai continuar, porque essa oração vai ser o salmo cantado. Você vai cantar esse salmo para Jesus e para esse céu, para todo mundo, expressando não agora, somente a sua decisão de levantar a mão, mas expressando agora, através desse salmo cantado, aquilo que você quer, aquilo que você confia na sua vida. Eu vou fechar a minha câmera, porque eu quero orar agora, por cada um de você que tomou a sua decisão. Louvado seja Deus, por cada mãozinha que levantou. O céu está feliz, porque hoje pessoas decidiram viver debaixo do esconderijo do Altíssimo. Feche os seus olhos e vamos orar comigo. Senhor, Deus eterno, Pai bondoso, Pai de misericórdia, Pai de amor, Pai de bondade, hoje nós nos colocamos diante de Ti, primeiramente reconhecendo nossa fragilidade. O mundo ao nosso redor está cheio de medo, mas a Tua palavra nos lembrou essa noite. A Sua palavra nos lembra que Tu és o nosso refúgio, Senhor. Ensina-nos a habitar no Teu esconderijo. Não apenas buscar-te em momentos de crise, mas viver continuamente em Tua presença. Por favor, Jesus, purifica os nossos corações. Remova todos os pecados escondidos. Transforma o nosso caráter. Coloca o Teu selo sobre as nossas vidas. Fortalece a nossa fé. E que os Teus anjos nos guardem. Que o Teu Espírito nos conduza. E que quando as tempestades finais vierem sobre a terra, quando as pragas forem derramadas, quando o mundo entrar em colapso, que possamos permanecer firmes, seguros em Ti. E quando Cristo voltar nas nuvens do céu, que possamos estar entre aqueles que cantarão o cântico de Moisés e do Cordeiro. Por isso, Senhor Jesus, olha agora, o céu está parado, olha agora, Espírito Santo. Pegue cada nome, eu não quero mencionar os nomes, talvez para não esquecer de alguém, mas pegue cada nome agora, cada mãozinha levantada que está aqui nessa sala, de forma virtual. Leve ao trono de graça do Pai. Tome essa decisão, Espírito, as chaves do nosso coração estão nas suas mãos. Cumpra-se a obra.
Porque aquele que começou a boa obra na nossa vida há de terminar, e nós estamos aqui declarando, por favor, Espírito, termine essa obra na nossa vida, uma obra de santificação. Hoje pode cair o mundo, nós estamos em paz, porque hoje nós decidimos habitar no esconderijo do Altíssimo. Hoje nós decidimos viver sob suas asas, Senhor, e sob suas asas eu estarei bem seguro. Obrigado, Jesus, obrigado, Espírito, por falar conosco essa noite. Por novamente nos convencer do nosso pecado, da nossa justiça, da sua justiça, perdão, e do juízo. Obrigado por abrir os nossos olhos para esses tempos, e que o dia de preparação e decisão é hoje, porque quando essa crise chegar, quando os 4 ventos forem soltos, quando as taças da ira começarem a cair, não existe mais tempo de você dizer, Senhor, me perdoa. Aqueles que habitaram a sombra do Onipotente, aqueles que habitaram sobre as suas asas, que estão nos esconderijos, verão as pragas caírem sobre os ímpios, sobre as pessoas que decidiram viver longe de Jesus, viver segundo os seus preceitos, segundo os seus entendimentos. E você que estará no esconderijo do Altíssimo, nenhum dano vai te sofrer. Não sou eu que estou dizendo. Quem disse isso é a palavra de Deus. E isso vai se cumprir. Obrigado, Espírito, pelo seu agir. Obrigado, Jesus Cristo, por tudo o que o Senhor é, por tudo o que o Senhor fez e por tudo o que faz na nossa vida. Por causa disso, nessa noite eu venho te agradecer. E eu te agradeço, Jesus. Te agradeço por me libertar. Te agradeço, Jesus, por me salvar. Te agradeço, Jesus, por ter morrido em meu lugar. Jesus, eu te agradeço. Obrigado pelo seu amor. Obrigado por nos ouvir e por esse privilégio da oração, de que é pecadores nos achegarmos ao trono de um Deus santo, justo e bom, para pedirmos, mas, Senhor, Espírito, nós não sabemos orar. E por sabermos que é o Espírito que leva as nossas orações como aroma suave, com gemidos inexprimíveis, aqui nós fizemos pedidos, e agora o nosso coração também, muitas vezes, Senhor, o nosso coração não consegue expressar, através de palavras, aquilo que nós sentimos. Não consegue escrever nos chats os nossos pedidos, aquilo que está dentro do nosso coração. Então, por favor, Espírito, sonda o nosso coração. Leve os nossos anseios, aquilo que está dentro do nosso coração, ao trono de graça do Pai. E certos, Jesus, de que o Senhor já tem a nossa oração nas suas mãos. Certos de que o Senhor já ouviu a nossa oração e já está atendendo, dando ordem aos seus anjos a lutar em nosso favor. E o Espírito já está com a chave do nosso coração para concluir a boa obra que ele começou. Eu despeço essa oração dizendo para os meus irmãos que a graça de Deus o Pai, que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vocês nessa noite, e cada um diga amém, amém e amém. Amém. Amém, amém e amém. 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 Irmã, se você puder colocar a música agora. Amém. Deus lhe abençoe, que dê uma boa Amém, noite. Senhor. Amém, amém. Como é? Porque tem o esconderijo e tem o do inário, do salmo. Isso, coloca o esconderijo. Esconderijo, tá bom. Medite nessa letra, pessoal, cante. Ela tem a escrita ali. Faça dela a sua oração, a sua entrega nesse momento. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu não participava desse programa, era difícil. Mas agora, com fé em Deus, eu quero estar atento. Eu vou lembrar você, Maria Aurene, toda segunda. Pode lembrar, pode lembrar. É muito bom, muito bom. Eu senti a presença de Deus.
Glória a Deus. Por favor, agora, irmãos, feche os seus microfones e depois não saiam não que a Marisa Francisquini vai dar a relação de quem você vai orar e quem vai orar por você, tá? Por favor, depois do louvor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, oh, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. 1000 podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém? Aleluia. Amém, irmão. Amém. Amém. Hoje cheguei na hora da bênção, mas glória a Deus, peguei a bênção. Deus abençoe, Douglas. Agora é com você, tá, Marisa? Proteger. Obrigada.